Continuando a falar sobre herança, vamos olhar aqui para o construtor da classe expressão soma, da classe soma. Então, como a gente pode ver aqui, o construtor da classe soma, ele chama o construtor da superclasse, porque soma é uma subclasse de expressão binária. Eu tinha falado no vídeo passado que o construtor da superclasse ele precisa chamar o da superclasse. E geralmente, assim, se o construtor da superclasse não tiver nenhum parâmetro, isso é feito automaticamente por Java. A primeira coisa que Java faz quando começa a executar o construtor de uma subclasse é chamar o construtor da superclasse. Obviamente, se você está só construindo um objeto do tipo da superclasse, a subclasse você não tem nada a ver com isso, certo? Ela é ignorada, é só superclasse. Porque toda expressão, toda soma é uma expressão binária, mas nem toda expressão binária é uma soma, né? Agora, nesse caso aqui, não dá, por exemplo, para a gente fazer isso aqui, ó. This ponto primeiro recebe primeiro, this ponto segundo recebe segundo. Se a gente tentar fazer isso, ó, o Visual Studio Code já reclama. E por que que ele reclama? Vamos compilar aqui para ver. Vamos compilar aqui para ver. Ó, então, ele está dizendo aqui, ó, erro, construtor de expressão binária na classe expressão binária não pode ser aplicado a isso aqui. Olha o que ele está dizendo, que ele espera que os argumentos sejam expressão e expressão, mas o que achou foi nenhum argumento. O que isso quer dizer? A lista de parâmetros de fato e os parâmetros formais é diferente. Soma não faz uma chamada explícita, o construtor de soma não faz uma chamada explícita ao construtor da expressão binária. Mas como eu falei, quando você cria um objeto da subclasse, você precisa no seu construtor invocar o construtor da superclasse correspondente. Só pode ter uma superclasse, uma coisa que eu esqueci de dizer no vídeo passado. Uma classe só pode ter uma superclasse. Isso é diferente de C++, por exemplo, onde uma classe pode ter várias superclasses. Bom, mas aí tem que chamar. Se não chamar, é como se aqui tivesse escrito isso. Ó. Ou mais específico. Isso não. Isso. Super, abre parênteses, fecha parênteses. Mas isso não funciona. Por quê? Porque expressão binária não tem um construtor sem parênteses. Se tivesse, se eu implementasse aqui, esse erro pararia. Mas não tem. Então, eu preciso passar os argumentos para esse cara. E aí, a partir do momento que eu faço isso, não tem mais necessidade nenhuma de fazer isso aqui. Perde o sentido. Certo? Se eu tentar compilar agora, ó, funciona. Agora, e se eu fizer isso aqui? Ó, eu botei o super no final do construtor da subclasse. Também não rola não. Se você vai chamar super, seja implícita, seja explicitamente, tem que ser a primeira coisa que é feita no construtor da subclasse. A primeira coisa é chamar o construtor da superclasse. Se tiver um construtor da superclasse que não espera nenhum parâmetro, você não precisa se preocupar em fazer isso manualmente. Isso é feito diretamente e implicitamente por Java. Mas caso só tenha construtor que recebe algum parâmetro, você tem que fazer essa chamada manualmente. Certo? Ok. Então, uma coisa interessante sobre os construtores dessas classes aqui é que eles são o que a gente chama de construtores ou métodos, um construtor é um método especial, polimórficos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu construo uma expressão binária, eu posso passar para aqui, ó, a gente já viu exemplo disso, né? Eu só não tinha explicado. A gente pode passar tanto objetos do tipo expressão, que como a gente viu, não é muito útil, a gente nunca vai querer de fato criar um objeto de tipo expressão. Quando eu falar sobre classes abstratas e interfaces, isso vai ficar mais claro, mas a gente nunca quer criar diretamente expressão. Mas, quando eu passo para esse construtor um objeto, ele pode ser o tipo expressão, mas ele também pode ser o tipo valor, porque valor
todo valor é uma expressão, porque valor é uma subclasse de expressão. Eu posso passar uma outra expressão binária, genericamente, vamos dizer, mas, novamente, eu também nunca vou querer criar objetos do tipo expressão binária diretamente. Eu vou querer criar de alguma das subclasses. Eu posso passar também uma soma, eu também posso passar uma multiplicação. Embora aqui esteja especificado que o primeiro parâmetro é uma expressão, o segundo parâmetro é uma expressão, como aqui está especificado o supertipo, eu posso passar objetos de qualquer um dos subtipos. Eu posso passar valor, eu posso passar expressão binária, eu posso passar soma, eu posso passar multiplicação. Todos esses valem. E a gente consegue ver isso aqui, ó. Soma, o construtor de soma espera duas expressões, como a gente está vendo aqui. Duas expressões. Ele é polimórfico. Né? Esse tipo de polimorfismo chama polimorfismo de inclusão. Então, aqui, ó, no construtor eu estou passando um objeto do tipo valor e um objeto do tipo multiplicação. Eu posso fazer isso porque soma espera, o construtor de soma espera duas expressões. Isso significa que eu posso passar objetos que são tanto do tipo expressão quanto objetos de qualquer um dos seus subtipos, né? Porque esses construtores são polimórficos. E aí, pelo mesmo motivo, eu também posso fazer atribuições a objetos, a variáveis, levando isso em conta. Então, ó, isso aqui é uma soma. Então, eu posso criar uma variável aqui, soma, que recebe isso aqui. E aí eu simplesmente... Deixa eu mudar o nome dessa soma para algo mais genérico, como exp, de expressão. Então, eu posso simplesmente atribuir isso a essa variável, né? E notem, a variável é do tipo soma, o objeto é do tipo soma. Entretanto, toda soma é uma expressão. Então, se eu determino que o tipo desse cara aqui é expressão, eu posso atribuir um objeto do tipo soma para esse cara. Né? A variável é do tipo expressão, mas o valor que eu guardo lá é do tipo soma. Né? E funciona, porque toda soma é uma expressão. A soma é uma subclasse de expressão. Não é subclasse direta, mas é subclasse, porque é subclasse de expressão binária que é subclasse de expressão. Isso compila perfeitamente, certo? Funciona como você esperaria. Então, você pode sempre definir uma variável do supertipo e guardar um valor do subtipo. Eu não posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, multi. Por quê? Porque embora tanto soma quanto multi herdem de expressão, eles estão separados na hierarquia de classes. Né? Ó, não tem uma relação de herança entre soma e multi. As duas classes estão associadas, estão relacionadas com expressão binária e as duas classes estão relacionadas com expressão, mas não diretamente entre si. Então, isso aqui não pode fazer sentido. E é lógico, porque uma soma não é uma multiplicação. Do mesmo jeito que uma soma não é um valor. Também não posso fazer isso aqui. Agora, e se eu fizesse isso aqui? Sominha. Vamos chamar isso aqui de sominha. Isso aqui eu posso fazer? Vejam, aqui eu criei um objeto do tipo soma. A variável é do tipo expressão. Sominha, porém, é do tipo soma. Só que o valor que eu estou guardando em expressão é do tipo soma. Então, será que eu posso fazer isso aqui? Soma não, sominha. Então, ó, tem uma reclamação aqui, mas é porque é uma reclamação de escrita. Se eu tentar compilar, ó, dá problema. Opa, mas aí é por outro motivo. Então, ó, ele está dizendo que não funciona. Então, quando eu tento compilar, ele está reclamando. Ele está dizendo que os tipos são incompatíveis. Uma expressão não pode ser convertida para uma soma. E faz sentido, né? Porque toda soma é uma expressão.
mas nem toda expressão é uma soma. Uma expressão pode ser um valor, pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação, pode ser uma expressão binária abstrata, né? Então ela pode ser todas essas coisas. Uma possibilidade é ser uma soma. Então toda soma é uma expressão, mas nem toda expressão é uma soma. É que nem pensar em termos de animais. Aí faz sentido pensar em termos de animais. Eu tinha falado disso no vídeo passado. Todo gato é um animal, todo cachorro é um animal, mas nem todo animal é um cachorro ou um gato. É o mesmo raciocínio. Então, essa atribuição aqui é proibida por causa disso. Agora, você poderia dizer, peraí, arrancando os cabelos, mas peraí, esse cara é uma soma. Exp guarda um objeto do tipo soma. Então, por que eu não posso fazer essa atribuição? Você não pode por causa do tipo da variável. Java vai olhar para isso antes de determinar se você pode ou não fazer atribuição. Mas e se eu tenho certeza que é uma soma? Como nesse caso aqui, eu tenho certeza que esse cara é uma soma. Bom, a maneira segura de fazer isso é a seguinte. Você não vai usar sominha aqui. Você vai fazer isso aqui. Ó. If exp instance of soma. Aí, ó. Aí você vai lá e diz sominha recebe o resultado de fazer um cast para exp, para soma, e aí eu posso fazer isso aqui. Se você rodar isso aqui, isso compila. Então, notem, tem duas coisas novas aqui. Primeiro, tem o instance of, depois tem o cast. O instance of é um operador de Java. O que ele faz é, ele devolve true se a expressão à esquerda, expressão no sentido genérico, não expressão esse tipo aqui. Qualquer expressão pode estar aqui. Né? Mas se o resultado de avaliar essa expressão tem como tipo soma. Então, ele funciona em tempo de execução. Não importa o tipo da variável, né? Ou o tipo esperado da expressão. O que importa é o tipo do objeto. E resultante da avaliação desse exp aqui. E aqui à direita a gente tem um tipo. Então, se isso aqui for verdade, aí, obviamente, o instance of pode ser usado em outros lugares. Ele devolve um valor booleano, verdadeiro ou falso. Mas é muito comum se usar assim. E aí, ó, pronto, eu posso fazer um cast. O que é um cast? As pessoas gostam de dizer que cast é conversão de tipos. Mas isso não é bem verdade, não. Cast, estritamente falando, é você, programador ou programadora, dizendo para o compilador, ó, compilador Java, eu me garanto, eu sei que isso aqui é uma soma. Eu tenho certeza. Então, não cheque se isso aqui é soma, não. Eu estou me garantindo, dizendo para você, é uma soma. Então, o compilador Java não vai fazer essa checagem aqui. Ele simplesmente vai supor, é uma soma, eu vou supor que está certo. Se não tiver, vai dar um problema, um erro de casting em tempo de execução. Né? Ele não vai conseguir fazer a atribuição, porque na hora de fazer esse casting, ele vai dizer, opa, peraí, como é que é? Não pode. Certo? Ele reclama, diz que não vai funcionar. Ok? Então, recapitulando, eu sempre posso atribuir um objeto de um tipo mais específico, ou seja, uma subclasse, a uma variável do tipo mais genérico, uma superclasse. Isso também vale para parâmetros. Eu posso passar um argumento de um tipo mais específico, um tipo de objeto, de uma subclasse, para um método que espera, ou um construtor que espera um parâmetro cujo tipo é a superclasse. Para fazer ao contrário, porém, em geral eu não posso, né? Porque, como eu já disse, toda soma é uma expressão, mas nem toda expressão é uma soma. Mas em casos em que eu sei que, o que eu suspeito que pode ser o caso, eu posso checar se de fato é, né? Se essa expressão genérica aqui, ela não guarda um objeto que na verdade é uma expressão de soma. E se for o caso, eu posso usar casting para dizer ao compilador para não reclamar. E aí, em tempo de execução, isso aqui é tratado como uma soma, caso seja. Se não for, uma exceção é lançada, dá um erro em tempo de execução. Ok? E aí, uma vez que eu faço isso, como a variável do tipo soma, esse cara passa a ser tratado como uma soma de fato, como expressão soma de fato, e não mais como uma expressão genérica.
certo? E aí, uma outra coisa que é muito relevante mencionar é o que está acontecendo aqui quando eu chamo a função avaliar. Porque veja só, vamos desfazer essa parte aqui. Não, vamos deixar isso aqui. Só que ao invés de usar o avaliar, vamos deixar o toString aqui. Botar o toString aqui, sominha. Né? E aí vamos deixar o avaliar aqui fora. Então deixa esse cara aqui em cima. E aqui é exp. Então, ó, a gente já viu que o método avaliar de exp, ele não faz nada de muito útil. De expressão, né? Ele não faz nada de muito útil. Ele só devolve zero. Mas a gente já viu também que quando a gente roda esse programa, ele funciona. Ele faz a conta certa. Ele não simplesmente devolve zero. Então, a impressão que dá é que, apesar da função, da expressão, do tipo de exp ser expressão, o método avaliar que está sendo chamado não é o de expressão, é o das subclasses. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, Java funciona, para Java fazer isso funcionar, Java lança mão de dois mecanismos, ligação dinâmica e dispatch dinâmico. Então, Java só determina qual é o método que vai ser executado de fato em tempo de execução. E Java só executa o código, só escolhe qual é o código, a implementação específica. O método que eu estou dizendo é, por exemplo, o método que tem um determinado nome, por exemplo. Né? No caso aqui, avaliar. Mas Java só escolhe qual é a implementação que vai ser usada em tempo de execução também. Né? Então, a primeira parte é a ligação dinâmica, a segunda parte é o dispatch dinâmico. Então, o que isso significa? Isso significa que o método a ser executado aqui, ele não depende do tipo da variável. Ele depende do tipo do objeto no qual ele é invocado. A variável pode até ser o tipo expressão, mas o avaliar que vai ser executado é o avaliar da classe soma. E é isso que torna possível para a gente compor expressões aritméticas complexas como essas e fazer a avaliação sem saber a priori como é que está organizada a expressão. Porque quando o método soma, por exemplo, a classe soma, o método avaliar da classe soma, vai fazer uma soma, ele não precisa saber qual é o tipo do seu primeiro operando, nem o tipo do seu segundo operando, para poder avaliar cada um deles. Ele simplesmente diz, se avaliem. Né? E qual é o método avaliar que vai ser executado? Depende de qual é o objeto que está aí. Se é um valor, por exemplo, o método avaliar que vai ser executado é o da classe valor, é esse aqui. Se é uma expressão de multiplicação, o método avaliar que vai ser executado é esse aqui. Tudo isso é determinado em tempo de execução, não em tempo de compilação. Isso é diferente de C++, por exemplo. Em C++, para você ter isso, o método tem que ser virtual. Né? Tem que ter esse modificador. Senão, o binding e o dispatch são determinados em tempo de compilação. Certo? Você já em Java não. Em Java, o dispatch e o binding são sempre estáticos, dinâmicos, sempre dinâmicos. A não ser que você use o modificador final, ou final. Certo? Aí é o último tópico sobre o qual eu vou falar nesse vídeo. Então, de novo, quando eu invoco esse método aqui, avaliar, nesse objeto referenciado pela variável expressão, o que importa aqui não é o tipo da variável expressão. O que importa é o objeto que está associado a essa variável. Porque o método avaliar que vai ser invocado é o desse objeto. E aí isso vale sempre que eu tenho uma variável de um tipo mais genérico, ou seja, da superclasse,
que guarda um objeto de um tipo mais específico, da subclasse. O oposto não dá para ter, né? A variável mais específica que guarda o objeto tipo mais genérico. Na verdade, quando você vai trabalhar com generics, né, os templates de Java, para quem já tem familiaridade com C++, você até tem umas situações em que isso pode acontecer, mas isso é um erro. Isso é um erro, é um problema sério, é um erro de tipos, certo? Então, de novo, sempre o método que vai ser executado depende do tipo deste objeto aqui. Ele não depende do tipo da variável. Só como uma curiosidade, tem algumas linguagens que, além de ter dispatch dinâmico, elas têm o que a gente chama de um dispatch múltiplo. E aí, no caso, o método que é executado, ele depende não apenas do tipo do objeto, mas também do tipo dos objetos que são passados como argumentos para o método. Não o tipo do parâmetro na declaração do método, o tipo do argumento. Java não tem isso, certo? Acho que Smalltalk tem isso, mas eu nem tenho certeza, certo? Então, é isso que eu tinha para dizer sobre ligação dinâmica e dispatch dinâmico, e finalmente você pode fazer com que o dispatch de um método seja estático. Para isso, é só dizer que ele é final. Então, o modificador final antes de um método faz com que o dispatch dele seja estático. Então, você sabe exatamente qual método vai ser executado em tempo de compilação. Se você prestar atenção, isso cria um problema. Por que isso cria um problema? Porque, notem, esses métodos aqui, eles sobrescrevem ou override, né, o método eu vou escrever em inglês, the method from the superclass. Então, esses métodos aqui, ó, antes de falar mais de final, notem, esse método está disponível em expressão, por isso que eu posso chamar ele para todos os objetos, né? Isso é algo que eu tinha esquecido de dizer até, mas ele também é definido nas subclasses. Por isso que eu posso fazer isso aqui, né? O avaliar está definido tanto para expressão quanto para subclasses. Se uma subclasse não tiver isso, mas a variável é do tipo da superclasse, eu chamo o método da superclasse. Né? Se, por outro lado, então é isso que vai acontecer, por exemplo, ó, se eu fizer, deixa eu fazer uma coisa aqui, pronto. Deixa eu comentar o método avaliar da classe valor. Se eu fizer isso, o programa ainda roda, mas o resultado é zero. Por que o resultado é zero? Porque quando eu chamo o método avaliar, esse método avaliar, que é o de soma, né, ele vai invocar os métodos avaliar dos seus operandos. Um dos operandos é um valor, certo? Só que, como valor não tem mais o método avaliar, o método que vai ser usado é o da superclasse, porque ele é herdado. E aí o método avaliar da superclasse, que como eu falei não serve para nada, ele só faz devolver zero. Então o resultado da avaliação do valor vai ser zero. Mesma coisa aqui, 0 e 0. O resultado da multiplicação disso é zero também. Por isso que o resultado final é zero. Então, quando você invoca um método que não tem na subclasse, você chama, a partir de uma variável, o método da superclasse é chamado. Por outro lado, se um método com a mesma assinatura está disponível na subclasse, o da subclasse é que é chamado, porque ele sobrescreve o método da superclasse. Né? Então, você sempre vai chamar o método da subclasse quando tem essa sobrescrita de método. Certo? Então, como vocês podem notar aqui, tanto soma, quanto valor, quanto multi sobrescrevem o método avaliar. Por outro lado, esse método avaliar aqui, ele é importante estar aqui, porque a gente só consegue fazer isso aqui, ó, porque esse método está aqui. A gente vai ver depois, porém, que isso aqui não é uma implementação tão esperta, porque a gente não quer de verdade ter uma implementação para esse cara. A gente queria só dizer, olha, toda expressão tem um método avaliar, mas eu não sei ainda qual é essa implementação, porque quem define são as subclasses. Você pode fazer isso em Java através de classes abstratas e de interfaces. São parecidos, mas têm propósitos um pouco diferentes. Né? Então,
E aí, se eu quiser que um método não seja nunca sobrescrito e que o dispatch dele seja estático, ou seja, eu determine em tempo de compilação que é esse método que vai ser chamado, se tem uma chamada para ele no código, eu digo que ele é final. Se eu digo que o método é final, nenhum outro método pode sobrescrevê-lo. Então, por isso que tem uma mensagem de erro aqui, ó. Não pode sobrescrever o método final avaliar de expressão, né? Porque ele é final. Além disso, a gente já viu em aulas anteriores que se eu defino uma variável como final, o valor dela não pode mudar. É assim que eu crio constantes em Java, né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que existe uma public, não faz muito sentido porque aí é só computação de números inteiros, mas enfim, public static final valor resposta, que é igual a 42. Então, eu estou definindo aqui uma constante. Normalmente, quando a gente cria uma constante, a gente coloca tudo em maiúscula e separa as palavras usando sublinhado, ao invés de usar camel case, né? Eu estou definindo aqui uma constante, dizendo que a resposta tem tipo valor e é 42. Se eu tentar fazer um absurdo e dizer que a resposta é 43, Java vai reclamar de mim, porque você não pode atribuir um valor a uma variável final, que nesse caso se chama resposta. Isso é proibido por Java. Então, final para variáveis garante que a variável é imutável. Para funções, tem duas propriedades, né, que são diretamente relacionadas. Uma garante que não tem nenhum método que sobrescreve aquele método que é final, né? E porque esse método, inclusive, ele pode estar na hierarquia de herança e também ele pode sobrescrever algum outro método. Então, o que isso garante é que nenhum outro método sobrescreve aquele, mas esse método que é final ele pode sobrescrever um outro e garante que o dispatch desse método é estático. Estático aí não tem relação com static, tá? Só para deixar claro. Ainda é um método associado aos objetos daquela classe. É um método de instância, certo? Não é um método da classe, static. Okay? Quando eu quero dizer estático aí é em tempo de compilação, não em tempo de execução. O modificador static significa da classe, não dos objetos. Ok? Então é isso, pessoal. É importante dar uma lida no livro e praticar para entender as nuances aí, porque tem muitas. Ok? Então é isso. Obrigado. Até a próxima.